De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o ex-prefeito de Canoas e pré-candidato ao governo do estado, Jairo Jorge. Pré-candidato ao governo do estado. Pré-candidato. O prefeito, como é que fica nesses momentos de grave crise da nossa república, talvez um dos momentos mais difíceis que o nosso país viveu desde 1889, e uma negação completa da política por parte da população? Como é fazer política nesse quadro? O Juscelino Kubitschek, ele dizia que política é esperança, né? Eu penso, parafraseando ele, que não há esperança em política, né? A política é a mediação, é a busca desta vontade coletiva. E nós não podemos perder a esperança. É claro que nós vivemos hoje uma crise profunda, né, Rodrigo? Nós temos uma crise ética combinada com uma crise política, com uma crise econômica e uma crise institucional. E há também uma crise de valores, que não é nossa, não é do Brasil, é do mundo, né? Nós estamos vivendo hoje uma crise de valores. Então, essas múltiplas crises, elas se somam. No caso específico do Brasil, isso se potencializou, né? Nós estamos vivendo hoje, né, um processo grave, né, de corrupção. É claro que a corrupção, ela existe no Brasil, ela é endêmica, ela é sistêmica, né? Ela está na nossa história. O primeiro registro veio de 1808, quando pela primeira vez se abriu os portos, né, no nosso país, e aí chegou a corte portuguesa, Dom João VI, e um inglês lá registrou na sua visita que a propina era 17%. Né? É verdade que os percentuais mudaram, né? Hoje é 3%, 4%, 2%, mas isso mostra que nós temos isso está muito arraigado, né? Muito ainda introjetado, né? E nós temos que nos libertar disso. Não há possibilidade de um desenvolvimento com a corrupção. Então nós temos que superar. Então eu vejo com otimismo, né? Mas eu acho que nós temos sempre que olhar nessa perspectiva, né? O Martin Luther King, ele dizia, que foi um grande líder, né? Um homem que sempre pagou com a própria vida, né? Pelas suas ideias. Mas ele dizia que o que incomodava ele não era o grito dos maus, dos corruptos, dos sem caráter. O que incomodava ele era o silêncio dos bons. Eu acho que essa frase, né, esse pensamento do Martin Luther King, ele é muito atual, porque o que me incomoda hoje não é as manifestações dos corruptos, né, que hoje estão tentando de todas as formas se manter e utilizando as mais artimanhas mais escabrosas, né, para se manter no poder. O que me incomoda e que é um risco é o silêncio das pessoas de bem. Porque se as pessoas de bem silenciarem, e em certa medida o voto branco, nulo e abstenção em 2016 foi um silêncio, né? E nós não podemos silenciar, nós temos que fiscalizar, nós temos que cobrar, e principalmente a eleição, o parlamento, o governo, o governador, o presidente, ele é um espelho da sociedade. Quem não veio de Marte, ele é daqui. Ele é daqui, é nós que elegemos. Então, nós temos que fazer autocrítica também. A sociedade precisa fazer essa autocrítica. Foi a sociedade que elegeu o Congresso que está lá. Foi a sociedade que elegeu os governantes. Então, nós temos que sempre olhar a eleição como um momento de depuração, como um momento de escolhas. Que a gente vai viver em seguidinha. Aí no próximo ano, a gente já está vivendo esse clima. Passa muito rápido, né, Rodrigo? A gente podia falar aqui dessa tua ida para o PDT, do PT para o PDT, a eleição da Beth Colombo. Eu acho que isso está muito falado já. Eu quero saber, e aproveitando o nosso tempo escasso, como fica diante de um Estado tão paupérrimo quanto o nosso e tantas dificuldades. Por que alguém quer ser candidato a esse governo, Jairo Jorge? Exatamente porque eu tenho esperança, né? E eu acho que a política é o caminho para a esperança. A política é o caminho para que a gente possa, né, superar essa crise. Eu sou um otimista, né? Mas como dizia um primeiro-ministro britânico, um otimista que usa guarda-chuva. É claro que eu tenho os pés no chão, né? Eu sei que é uma crise, ela é grave. As soluções para essa crise, elas não são fáceis, elas são difíceis. Não tem mágica. Elas não são simples, elas são complexas, mas tem solução. Eu acho que essa é a mensagem. Eu respeito muito o governador Sartori, eu fui prefeito de Canoas e ele prefeito de Caxias, nós convivemos, né, uma pessoa correta, mas ele não lidera com otimismo, com força e com a energia que precisa, né? Ele lidera a partir das lamúrias e lamentações. Sofremos com segurança exatamente por conta dessa visão. E por erros, né, equívocos. Né? Trataria a segurança como, Jairo? Com prioridade. Eu tratei como prefeito, né, consegui reduzir 20% os homicídios em 8 anos, enquanto o Estado cresceu 60%. Canoas não é uma ilha, né?
Mas nós conseguimos com políticas concretas. Eu olhei a experiência de Nova York, a experiência de Bogotá, de Medellín, grandes cidades no mundo, eu fui buscar essas experiências e procurei adotar tecnologia. Trouxe, por exemplo, uma tecnologia dos Estados Unidos, que é um áudio monitoramento, o ShotSpotter. Eu penso que nós temos que usar a tecnologia, o policiamento comunitário, a polícia de proximidade, né, equipar a nossa polícia, né? A polícia tem que ter inteligência, equipamento. Hoje o crime é mais organizado e tem mais inteligência do que a força policial, né? Enquanto nossos brigadianos estão com 38, eles estão com fuzil, né? Então é preciso preparar, né? E principalmente também não deixar que o crime tenha um exército de reserva, né? Que são os jovens. Seja os jovens que estão hoje nas ruas e que são tragados aí como mulas, né? E como elementos do crime, né? Ou os jovens que vão para dentro do sistema o sistema penitenciário e que se transformam em um exército das facções. Te ressentiu muito com as facções, exatamente, na tua cidade. E a gente sabe que esse é um problema crônico e que é agente da segurança. Talvez a gente sofra menos com ele, porque é bandido matando bandido, mas é um problema gravíssimo. Dá para enfrentar isso de frente? É possível, sim. Vários estados fizeram isso. Pernambuco, por exemplo, teve todo um Pacto pela Vida, foi uma operação muito importante. Na época do Eduardo Campos, ele fez um belíssimo trabalho. Mas outros estados, São Paulo também reduziu consideravelmente. Veja, São Paulo é um estado que parece tão violento, mas ele tem uma taxa de homicídio que é recomendada pela ONU. Então, se São Paulo faz isso, por que tem lá menos de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes? Por que nós temos lá quase 30 homicídios, em torno de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes? Nós estamos 3 vezes mais que São Paulo. Então, é preciso sim enfrentar, nós não podemos deixar essa violência nas ruas, porque hoje matam um assaltante ou alguém do tráfico, mas amanhã é uma professora, é uma mãe de família, é um pai, né? É um jovem que é assassinado. Quando se rouba um carro, o carro hoje é a moeda do crime. Então, por isso é preciso combater. Eu tentei, quando era presidente da Grampal, dos prefeitos aqui da região metropolitana, no período que eu estava como prefeito de Canoas, trazer aqui uma tecnologia que foi adotada no interior de São Paulo. Em várias cidades do interior utilizaram um cercamento eletrônico. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem, né? Nós tentamos fazer com os prefeitos, que seria muito mais rápido, o governo disse que faria ele mesmo e até hoje não fizeram. Então, nós temos que usar tecnologia, porque hoje o crime anda sobre rodas, o crime usa os carros. Quando assalta, hoje tem muitos assaltos a carro, roubo, furto, inclusive com mortes, né? E essa é a moeda que o crime usa. Então, nós temos que combater o crime, desmontar o crime, né? Não adianta também nós prendermos a rodo, como está se fazendo. Às vezes leva um jovem que é um mula, que ele só está levando a droga, entra para lá e ele vira um criminoso, uma espécie de pós-doutorado do crime. Para realizar isso, tu vai precisar de muito trabalho, de muita construção. Tu tens viajado bastante no interior do Rio Grande do Sul, a gente falou um pouco sobre isso antes. Como tu pretende construir, quem são as pessoas que vão abraçar essa... Uma pesquisa agora de maio, tu aparece com 4,4% das intenções de voto, evidentemente bastante tempo antes da eleição, e todo mundo muito embolado ali, mas essa seria aí uma 6ª ou 7ª posição diante de vários nomes sugeridos ali. Como é que tu pretende construir essa união em torno desse nome, num partido como de tantas heranças como o PDT, de Leonel Brizola, o trabalhismo, lá atrás vão falar de Getúlio, vão falar de Jango, mas sobretudo aqui na nossa região, contando com Novo Hamburgo, 2 vereadores importantes, como é o Felipe Combrão, como é o enfermeiro Vilmar, o prefeito de Campo Bom, o Orsi, que vem fazendo um belo trabalho, o Gilson Ten, que é pré-candidato a deputado federal, que é uma pessoa que participa muito da vida política de Novo Hamburgo, foi vereador, foi candidato a vice-prefeito. Como faz para juntar esse povo todo e com quem mais tu pretende contar ao longo dessa tua caminhada? O PDT vai, Rodrigo, decidir agora em setembro. Então, de forma bastante antecipada, nós vamos escolher o nosso pré-candidato. Então, eu estou colocando meu nome à disposição para ser pré-candidato do PDT. Nós temos hoje 2 nomes que estamos colocando. O nosso ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, ao Senado, excelente nome, foi deputado estadual, federal, foi vereador, vice-prefeito de Porto Alegre, muito forte foi secretário, né, tem vínculos muito estreitos aqui
a sua esposa, Regina Beck, deputada estadual. Então nós temos, né, um grande nome aí, e é o meu pré-candidato ao Senado. Estou colocando meu nome à disposição ao governo. Hoje não há um outro nome, mas nós vamos escolher agora em setembro. E a partir disso, né, nós vamos apresentar ao Rio Grande do Sul a nossa pré-candidatura do PDT. Nós não vamos fazer uma campanha de ataques, nós vamos fazer uma campanha de propostas, de ideias. Nós temos que sair do foco da crise e buscar o foco na solução. E o Rio Grande do Sul não aceita mais essa polarização de chimangos e maragatos. Os últimos 23 anos... abaixo. Exatamente. Só aprofundou as divisões. O Rio Grande do Sul só se uniu e se cresceu quando ele superou as divergências, quando ele se uniu. Veja, quando o Getúlio Vargas foi eleito governador, nós tínhamos saído de uma revolução, foi a Revolução de 23, sangrenta, cortava o pescoço um do outro, né? E veja que ele uniu o chimangos e maragatos, e o Rio Grande do Sul liderou a Revolução de 30. Não é à toa que o Rio Grande do Sul teve o seu papel, inclusive superando São Paulo. Mas de lá, esses últimos 23 anos, o Rio Grande do Sul tem uma polaridade do PMDB e do PT. E eu acho que chega, né, dessa polarização. Eles já tiveram a sua oportunidade. O PMDB governou 3 vezes, com Brito, com Sartori e com Rigoto. O PT já também teve a sua oportunidade com Olívio Tarso e também o PSDB teve com a Ieda. Portanto, quem não teve oportunidade nesse período foi o PDT. E nós vamos apresentar uma proposta, um projeto, vamos buscar aliados. Acho que há hoje um conjunto de partidos. Quem são esses aliados? Nós estamos ainda discutindo, mas eu vejo... O PSB é possível? Eu acho que o PSB, nós temos um grande líder, que é o Beto Albuquerque, que é também um nome muito forte para o Senado, são 2 vagas, né? Penso que é um partido que nós temos muito diálogo e muita identidade. Nós temos aí outros partidos políticos PTB, também. trabalhista PTB. O PTB é um partido também que tem muita identidade conosco. Vocês têm conversado bastante? E muito respeito, temos conversado. Claro que o partido vai, digamos, fazer as suas conversas de uma forma mais sistemática, exatamente a partir da decisão, né? Porque cada conversa que nós vamos fazer com um partido, sempre há aquela pergunta de quem será o candidato, né? Mas eu vejo, sim, a possibilidade de construir uma aliança política, uma aliança séria, responsável, com humildade, com honestidade e principalmente sinceridade que o povo quer. Ninguém vai dar mais, Rodrigo, um cheque em branco. Nenhum gaúcho mais vai assinar um cheque em branco, como aconteceu na eleição com o governador Sartori. O povo quer saber exatamente o que será feito e é esta forma, com sinceridade, que o PDT vai apresentar suas propostas em 2018. Como é que tu enxerga a nossa região e, sobretudo, a indústria calçadista? Tu visitaste recentemente a SIC em Gramado. O que é possível a gente pensar e o que é possível em termos de política pública, de desenvolvimento, parte do governo do estado, para a nossa região do Vale dos Sinos? Veja, hoje essa região ela conseguiu superar um grande desafio, né? Foi aquela crise profunda, ela se reinventou com design, ela ocupou novamente seu espaço, um produto com qualidade, não só com baixo preço, porque isso a China acabou ocupando um espaço no mercado, mas nós tivemos a capacidade, com a nossa criatividade, especialmente as indústrias aqui, do Vale dos Sinos, desse grande vale do calçado, de se reinventar e ter capacidade de produzir um produto com qualidade, com excelência, no desejo do consumidor, que a China não consegue fazer isso, ela não tem essa capacidade, essa velocidade. Eu penso que o Estado, em primeiro lugar, ele não pode atrapalhar. Hoje o Estado atrapalha, Rodrigo. O Estado cria dificuldades. Nós temos que ter capacidade, sim, de ajudar as nossas indústrias nessa internacionalização, nessa globalização, apostando cada vez mais no design, na tecnologia, na inovação. Acho que essa é a grande contribuição. Parcerias, né, com as nossas universidades, aqui nós temos, né, instituições fortes, como a Universidade Fevale, como a Unicinos, né? Nós temos hoje um parque, portanto, de tecnologia, de excelência. Eu acho que este é o grande aporte que é o futuro, né? Eu penso que o Rio Grande do Sul perdeu muito. Se nós olharmos hoje para o Ceará, em Sobral, por exemplo, a Grandene tem 24 mil operários hoje, né? E isso estava aqui no Rio Grande do Sul. Então nós temos que ter também uma política de buscar esses investimentos que saíram dentro do possível, mas principalmente garantir os que aqui estão, que não saiam. E esta parceria com o Vale do Calçado, com o Vale dos Sinos, é essencial. Aqui é um dos motores da nossa economia e nós não podemos perder essa dimensão. Como é que está a volta ao jornalismo, prefeito? Domínio público na TV urbana? Eu sempre disse, Rodrigo, quando eu estava na prefeitura, que eu estava prefeito, sou jornalista, né? Minha profissão, eu vivo disso,
não tenho nenhum cargo público, não exerço hoje nenhuma função pública, né? E, portanto, eu vivo do meu próprio trabalho, como deve ser todas as pessoas, né? Eu acho que é importante esse exercício. Estou fazendo o meu programa, até muito gratificante, porque eu fiquei 8 anos fora, né? Me dediquei muito quando fui prefeito, mas é um prazer enorme poder voltar à minha profissão. Discutindo ali importantes questões. Temas de fundo, obviamente que ali do nosso país, na verdade. Temas mais de fundo, pensando alternativas, eu faço um programa mais de aprofundar, não é ali no externo da minha opinião, ali o importante é a opinião das pessoas que eu recebo, e procuro trazer técnicos, especialistas, para que esses temas sejam efetivamente domínio público, seja na educação, seja na inovação, ou temas mais relacionados ao futuro do Rio Grande do Brasil. Muito grato pela sua presença, seja sempre muito bem-vindo. A nossa Vale TV está de portas abertas para te receber sempre, poder dialogar com o nosso telespectador, com a nossa comunidade. Sucesso na tua construção. Prefeito. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Parabéns também pelo teu trabalho. A Vale TV é um exemplo, né, tão importante aí do bom jornalismo, do jornalismo comunitário, que é sempre a grande Prefeito esperança. Que fundou um né? dos primeiros canais comunitários do país, lá em São Paulo. Eu tive a honra de participar em São Paulo. 96. 96, eu tive a oportunidade de ser fundador. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Sucesso, prefeito. Hoje, numa conversa de peso com Jairo Jorge, ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo PDT. A gente fica por aqui, continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.